Olá, olá, voltamos aqui com continuar nossa aula sobre implícitos textuais, inferência e pressuposição. Vamos aqui com mais uma questão do Prof. Letras, seleção 2020. E o texto diz assim, ó: com o advento do rádio e da televisão, que são meios não apenas noticiosos, mas sobretudo de entretenimento, a escola, especialmente o livro, começaram a sofrer competição dessas tecnologias de linguagem mais rápidas e mais afeitas a repertórios de informação médios, inclusive acessíveis a pessoas de baixa escolaridade. São marcas que revelam informações implícitas. Vamos lá mais uma vez, ó. Marcas que revelam informações implícitas. Então, mais uma vez aqui, nós estamos diante do pressuposto. Pressuposto. Lembrando que inferência e pressuposto são coisas diferentes, tá? Então, olha só. Letra A, começaram e mais. Letra B, inclusive e informação. Letra C, linguagem e advento. Letra D, livro e entretenimento. Vamos encontrar aqui as palavrinhas no texto, né? Começaram a sofrer e linguagem mais rápida e mais afeitas. Inclusive, cadê o inclusive? Inclusive, acessíveis a pessoas de baixa escolaridade e informação. Inclusive e meios, repertório de informação médios. Linguagem e advento, com o advento. Livro e entretenimento. Ok? Vamos pensar aqui comigo. Marcam informações implícitas. O que a gente pode pressupor? Quando se fala em com o advento do rádio e da televisão, desculpa, aqui não tem nenhuma informação implícita. Aqui tem dizendo com o advento do rádio e da televisão, com o início, com a chegada dessas ferramentas. O início, com a chegada. Dessas ferramentas, tá? Então aqui a gente não tem uma ideia de pressuposição, não tem uma informação implícita aqui. A mesma coisa acontece com a palavra entretenimento, né? São meios, né, o rádio e televisão são meios noticiosos e, além de tudo, de entretenimento. Isso aqui, na verdade, é de conhecimento geral, né? Não tem aqui informação implícita. A escola, e especialmente o livro. O livro também está nomeando um objeto, né? Agora aqui. Começaram a sofrer a competição dessas tecnologias. Então, ó, a escola e o livro começaram a sofrer a competição dessas tecnologias. Então, o que nós temos aqui? Antes, a escola e o livro não sofriam essa competição. Não sofriam essa competição. Vamos relembrar lá do exemplo anterior que nós demos do açúcar, né? Não como açúcar, não como mais açúcar e não estou comendo açúcar. A gente poderia fazer uma analogia com
Comecei a comer açúcar. Qual é a informação implícita que nós temos aqui? O comecei a comer evidencia que antes eu não comia. Comecei a comer evidencia que antes eu não comia. Certo? Então aqui, para efeitos de informação implícita, o começar indica uma informação implícita. Ok? Indica que antes do advento do rádio e da televisão, a escola e o livro não sofriam nenhuma competição dessas tecnologias, né? Ou antes da consolidação dessas tecnologias, né? Início, chegada, vamos botar aqui também, possivelmente, consolidação. Ok? Então aqui tem essa ideia de uma informação pressuposta, tá? Com as tecnologias de linguagem mais rápidas e mais afeitas a repertório de informação médios. Inclusive, então sobrou aqui, ó, linguagem mais rápidas e mais afeitas. Vamos lá. O linguagem também não dá ideia de informação pressuposta para a gente, tá? Linguagem é uma coisa relacionada a essas tecnologias, está explícito, está claro, direto. Agora, o mais, quando chega aqui para nós, mais rápidas e mais afeitas a repertórios de informação médios, significa que outras tecnologias têm linguagem rápida e afeita a repertório médio, de informações médio, tá? Outras tecnologias têm essas características. Outras tecnologias têm essas características. Porém, o rádio e a televisão, eles têm mais essas características, ok? Mas a informação pressuposta está aqui, tá? Então, o mais aqui também é responsável pela introdução de informações pressupostas, de implícitos aqui, tá? Informações não entra, porque informação é informação, né? Inclusive também não entra, é só um adendo, inclusive acessíveis a pessoas de baixa escolaridade, tá? Então sobrou aqui pra gente o que? Vamos começar a eliminar o que não é. Começaram mais inclusive não, informação não, linguagem não, advento não, livro não, entretenimento não. Então nosso gabarito aqui, letra A, nessa questão. Correto? Correto? Seguindo então, outro dia, durante uma aula, um de nós falou com os alunos do ensino médio sobre a impossibilidade de usar um celular na escola, salvo quando orientado pelos professores.
Eles entraram em pânico. Até os mais desatentos acordaram. Havia uma onda de pavor nos olhos incrédulos. E, felizmente ou não, ficaram aliviados quando se revelou que não seria exatamente assim. Também, como exercício em sala, vez ou outra, logo no início da aula, por volta das 13 horas, pede-se aos alunos que consultem em seus celulares a função tempo de tela nas configurações. No excerto, há uma informação implícita marcada linguisticamente pelo uso. Mais uma vez, estamos aqui falando de pressuposto. Mais uma vez, estamos aqui falando de pressuposto. Então a gente tem que ver qual desses elementos, se é o assim, se é pavor, se é onda ou se é até, advérbio, adjetivo, substantivo ou preposição, qual deles que traz essa ideia de informação implícita, informação pressuposta, tá? Vamos marcar aqui no texto onde esses camaradinhas estão, tá? Havia uma onda de pavor nos olhares incrédulos. Ficaram aliviados quando se revelou. Ficaram aliviados quando se revelou que não seria exatamente assim. Havia uma onda de pavor, já foi. Assim, onda e pavor estão no mesmo período. Até os mais desatentos acordaram. Ok? Vamos lá. O advérbio assim. Vamos começar por ele, tá? Ficaram aliviados quando se revelou que não seria exatamente assim. Assim indica modo, certo? O advérbio de modo. Mas o que quer dizer esse assim? Seria referente à impossibilidade de usarem o celular na escola, salvo quando orientados pelos professores. Então, isso daqui, essa informação, provocou todo esse pânico, todo esse pavor dos alunos, tá? Eles só ficaram aliviados quando descobriram que não seria exatamente assim, ou seja, que não haveria impossibilidade da coleta dos celulares. Esse assim aqui, ele não é informação implícita, tá? Esse assim é um advérbio, como já vimos. O assim é um advérbio. Só que ele funciona como elemento coesivo. Por que como elemento coesivo, Marcos? Porque ele retoma uma ideia, uma informação. Qual ideia? Não seria daquele jeito que aconteceria. Não haveria essa impossibilidade do uso dos telefones celulares na escola, tá? Então, não é a letra A. Ok? Vamos para o adjetivo. Pavor. Uma onda de pavor. Havia uma onda de pavor nos olhares incrédulos. Esse onda de pavor aqui, né? Esse período, né? Havia uma onda de pavor nos olhares incrédulos.
indica uma consequência da informação que foi dita anteriormente, tá? Esse pavor aqui, essa onda de pavor, e vamos já pegar aqui o onda, né? Essa onda de pavor aqui é uma linguagem conotativa, né? Esse onda aqui é uma metáfora, e esse pavor aqui a gente pode entender até como uma hipérbole, né? Porque o apavoramento, né? O pavor provocado por essa simples orientação é um exagero, né? Como todo adolescente é exagerado em tudo, tá? Mas não representa uma informação implícita, representa aqui uma consequência, tá? Empregando a linguagem conotativa, né? As figuras de linguagem de metáfora e hipérbole. Aqui está ruim de escrever. Hipérbole. Certo? Vou apagar para ficar bonito. Hipérbole. Bom, melhorou, né? Esse ponto, tá parecendo um acento, mas não é. Pronto, melhorou. Tá? Hipérbole. Então sobrou o que pra gente? Sobrou o até. Até os mais desatentos acordaram. E aqui a gente tem que ficar atento a uma coisa, gente. Tá? Vamos escrever aqui, ó. Até os mais desatentos acordaram. Até os mais desatentos acordaram. É isso? Isso. Tá? Então a gente tem o até. Esse até aqui, o até, né, originalmente é uma preposição. Antes, até, aquela musiquinha que muita gente ensina, tá? O até, originalmente, é uma preposição. Então, nós temos aqui acordaram. Quem acordaram? Acordaram é o verbo. Quem acordaram? Os mais desatentos. Se os mais desatentos acordaram, essa expressão aqui é sujeito. Só como a gente sabe, sujeito, uma das verdades, né, em língua portuguesa é que o sujeito não é preposicionado. Então, se o sujeito não é preposicionado, esse até aqui não funciona como preposição. Esse até é uma palavra denotativa de inclusão. Palavra denotativa de inclusão. Até mesmo os mais desatentos acordaram. Inclusive os mais desatentos acordaram. Tá? A gente entende que indicar que até os mais desatentos acordaram, implicitamente diz para a gente que esse fato foi grave e esses aqui que não acordariam antes por outro motivo, por esse motivo eles acordaram. Né? Todos acordaram. Todos os alunos acordaram. A informação implícita é o implícito aqui. O implícito
aqui desse texto é todos os alunos acordaram. Todos eles acordaram. Esse é o implícito. O que eu estou chamando a atenção? Por que eu estou chamando a atenção aqui, então, para o até? Olha o que diz na opção, né? Assim, advérbio, ok? Onda de pavor. Pavor em si não é um adjetivo. Perdão. Mas na locução adjetiva, né? Pode se considerar, ok. Onda é substantivo, mas até é preposição, não nesse contexto aqui. Nesse contexto aqui é a palavra denotativa de inclusão, que é o nosso gabarito, tá? Vou marcar aqui na corzinha certa, de resposta certa, né? É o nosso gabarito. Só que aí fica atento, porque você achando, né, fazendo aquela análise ali acurada, achando que não poderia ser essa resposta por conta de estarem chamando o até de preposição, ignora isso e vai na mais certa. Na hora da prova você não pode ter questionamentos assim que vão te prejudicar na hora de responder a questão. Tudo bem? Então você ignora e vai. E pelo visto aqui, eu não tinha reparado no pavor, reparei agora, considerou a classe gramatical da palavra isolada, né? Então, isoladamente, pavor. Não, nem isoladamente pavor não é adjetivo, não. É isso aí. Então, fica ligado, tá? Mesmo estando aqui preposição, mesmo estando aqui pavor, né? Porque o adjetivo seria o quê? Pavoroso, né? O adjetivo de pavor seria pavoroso. Pavoroso. Então, mesmo se pintarem essas dúvidas lá na hora de você estiver respondendo a prova, não se prende a isso, responde e depois dá um jeito lá de qualquer coisa pedir algum recurso, mas não conta com recurso, porque se você errasse e depois fosse tentar o recurso, não ia conseguir, porque o gabarito definitivo indicou que sim, que essa é a resposta correta. Tudo bem? Então, fechando aqui mais essas duas questões, vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta para continuar analisando mais questões que tratam desse tema de implícitos, pressupostos e inferências. Valeu, rapaziada, bons estudos, daqui a pouco a gente volta.